Olá pessoal, estamos de volta com um tema muito interessante. Hoje vamos responder ao questionamento: o Espiritismo é ou não é religião? Você já teve que responder esse questionamento? Você já teve dúvidas sobre esse assunto? Em algum momento já foi sua preocupação responder a essa indagação? Ou não há dúvida alguma, você tem certeza daquilo que você pensa sobre esse tema? Pois bem, não sei se você sabe, mas Allan Kardec já respondeu esse questionamento. Em 1º de 1868, acontecia uma sessão anual comemorativa dos mortos na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas e Allan Kardec, então, indagado, respondeu se o Espiritismo é ou não é uma religião. Curiosamente, o codificador trouxe duas respostas. A primeira delas dizendo, sim, o Espiritismo é uma religião. E a segunda, não, o Espiritismo não é uma religião. Mas ele também nos afirmou que não se trata de um jogo de palavras, mas na verdade não existem duas expressões que possam definir claramente essas ideias. E foi assim que nós pensamos que a pergunta correta deveria ser: codificador, o que o senhor entende por religião? Mas ele respondeu isso também. Ele disse que religião significa laço, não no seu sentido estrito, ao contrário, dizendo que é um laço que religa os homens numa comunhão de sentimentos, de princípios e de crenças. O termo religião foi usado para princípios codificados e formulados em dogmas ou artigos de fé, com o significado de uma ideia em particular, a fé conscienciosa. E que tipo de fé é esta? O codificador também respondeu. Ele disse o seguinte: a fé é aquela que persiste à custa dos maiores sacrifícios, que é a abnegação dos interesses pessoais, que persiste diante dos sacrifícios, que é abraçada por convicção, aquela que sabe e tem a coragem de reconhecer que errou, e a fé é aquela que renuncia quando está diante de uma opinião própria equivocada. Portanto, para Allan Kardec, esse laço que religa os homens é essencialmente moral, ligando os sentimentos, identificando pensamentos, aspirações, além daqueles meros compromissos puramente materiais. Esses compromissos que ligam os homens essencialmente pela moral, eles falam muito mais ao espírito do que às coisas materiais. Pois bem, com base nisso, Allan Kardec afirmou: o Espiritismo é uma religião no sentido filosófico, porque o seu fundamento, a sua base, é o vínculo, a ligação fraterna, solidária, com indulgência, com benevolência mútua, na comunhão dos pensamentos. O vínculo não se dá simplesmente pela convenção humana, mas suas bases são as leis da natureza. E é interessante que, não sendo um vínculo formado por convenções, é exatamente por essa questão da convenção e da compreensão humana daquilo que seja o significado de religião, que Kardec vai afastar essa ideia. Então ele vai dizer em seguida por que o Espiritismo não é religião. Não é por quê? Porque na compreensão comum da expressão religião, nada tem a ver com aquele princípio que nós mencionamos, mas pelo contrário, é uma expressão inseparável de culto, que desperta a ideia de forma, que possui princípios absolutos em matéria de fé, como Mariologia, Cristologia, Trindade, também se liga à casta sacerdotal, aquela que possui hierarquia, cerimônias e privilégios, e também uma expressão que remete ao misticismo também. E é por isso que Allan Kardec afirma: o Espiritismo não tem nenhuma dessas características. Por isso, não se identifica com a expressão religião, o que evita equívocos e falsas comparações. E é por isso que Allan Kardec diz simplesmente: o Espiritismo é uma doutrina filosófica e moral. Ele esclarece que as assembleias espíritas são reuniões, não são culto, são reuniões espíritas e não assembleias religiosas.
Como a gente mencionou no princípio, não se trata de um jogo de palavras, mas é importante que a gente entenda o pensamento de Kardec, se debruce sobre essa revista espírita, sobre tudo que está ali escrito e faça uma meditação, uma reflexão sobre o Espiritismo. Por isso que o Espiritismo não é religião conforme a compreensão popular. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe e aperte o sininho para receber as novas notificações. Até o nosso próximo encontro.